Hoje você vai descobrir a farsa por trás do batismo de Jesus por João Batista, que nós encontramos em Marcos, logo no prólogo, logo no início do seu evangelho. Quer saber como essa farsa foi montada? Então fique comigo até o final. Então fala aí, galera, meu nome é Antônio, eu sou especialista em teologia reversa. Aqui no canal a gente faz a contra-apologética, ou seja, eu te passo toda a informação necessária para você desfazer os enganos que muitos líderes religiosos, muitos apologistas te fizeram acreditar ao longo das eras. Então vamos lá, leia comigo a partir do primeiro versículo para a gente destrinchar isso aí ponto a ponto. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Opa! Paramos aqui, galera. Antônio, no primeiro versículo. Paramos no primeiro versículo. Esse evangelho aqui, do Evangelho de Priene, fala de um Salvador, né, que vai vir para trazer paz para o mundo. E esse Salvador é o Deus Augusto. E esse evangelho está ali na Síria, né, em Esmirna, no mesmo local onde temos as igrejas de Paulo, né? Muita coincidência. Então, veja que é uma coisa já helenizada. Continuando aqui, versículo 2. Como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro diante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. O que significa isso e da onde que está vindo isso aqui? Vamos lá, galera, vamos extrair da onde se origina essas profecias, tá, de Marcos. Por exemplo, abrindo aqui, em Êxodo 23:20, Deus promete a posse da terra. Olha só, hein? Eis que eu envio o anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Então, já tem uma construção muito similar aqui em Êxodo 20. Então, existe uma mistura aí nessa profecia de Isaías, que não é totalmente do profeta. Abra aí a sua Bíblia agora em Malaquias 3, a partir do versículo 1, que você vai entender que esse preparar o caminho é uma espécie de prelúdio para o juízo de Deus. Vamos lá, olha só. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Então, galera, já prepara aí que é contexto de guerra. Agora sim, vamos para o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo da vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e alteiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifesta, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz, clama alguém e pergunta, que hei de clamar, toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secasse a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, seca-se o povo, né? E cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Lembra que eu fiz aquele vídeo sobre a questão dos frutos, né? Então, tem muito a ver com isso aqui. O fruto é o povo. Lembra que eu disse lá naquele vídeo, beleza? O vídeo em que Jesus amaldiçoou a figueira. Então, é mais uma confirmação daquilo que foi dito. Então, esse começo fala como se fosse de uma salvação do povo, né? Algo que está vindo para endireitar o povo de Israel. Tá? É isso que você tem que ter em mente aqui. Agora vem uma frase aqui que ela é muito polêmica e eu vou explicá-la para vocês. E foi assim que João Batista apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Esse trecho aqui ele é usado por muita gente para falar que Jesus é real,
Por dois motivos. Um, que Jesus estaria fazendo parte do ministério de outra pessoa, ou seja, João Batista, ou seja, ele seria um discípulo de João. E a segunda coisa é que é constrangedor para os cristãos ali do primeiro século o fato de Jesus estar tendo seus pecados redimidos por uma outra divindade. Tanto que isso é consertado no Evangelho de Mateus, de Lucas, né? É passado uma borracha em cima disso aí. Só que, calma, muita calma nessa hora, existe uma teologia por trás dessa passagem que muita gente não entende e eu vou explicar para vocês agora. Essa questão de batizar para remissão de pecados, para remover as impurezas da água, não é um conceito judaico. Isso aí é um conceito grego, tá? Olha só, aqui nós temos a deusa Cotites, tá? Ou Cotis, que é uma deusa que ela também foi sincretizada pelos romanos, beleza? E os primeiros relatos que nós temos do batismo na cultura helenística vêm dessa deusa aqui, onde tinha esses rituais de banhos, de mergulho, para você fazer a remissão dos pecados e limpar a alma. O que nós temos que lembrar é que alma é conceito greco-helenista, beleza? Não é conceito judaico. Dificilmente, só em textos muito recentes no judaísmo você vai ver algo parecido. Isso é um conceito greco-helenista ou greco-romano, tá? Os romanos também, por absorverem a cultura grega, tinham esse conceito. Então, a primeira vez que você vai ouvir sobre esses banhos, sobre esses batismos, é na cultura grega. Será que o João histórico, ele batizava para a remissão de pecados? Vamos acompanhar um texto de Flávio Joséfo. História dos Hebreus, né? A gente vai chegar aqui na página 838 e vai estar escrito: alguns dos judeus pensaram que o exército de Herodes havia sido destruído por Deus e que esse era um castigo bem justo para vingar a morte de João, cognominado o Batista, pois Herodes mandou que o matassem, embora fosse um homem bom, tendo ensinado os judeus a cultivarem as virtudes, serem justos uns com os outros, piedosos para com Deus e virem juntos para o batismo. Então, olha só, galera, preste atenção como que o tema central de João Batista, ele é parecido com o dos evangelhos, né? Amável uns aos outros, né? Tudo isso. E aí está falando sobre a questão das virtudes, né? Que eles são chamados também para o batismo. Mas vamos ver esse batismo aí, ó. Vamos lá. Ele ensinava que Deus aceitava o batismo, contanto que não se submetessem a esse ato a fim de obter remissão de certos pecados. Olha só, que não se submetessem a esse ato a fim de obter remissão de certos pecados, mas para a purificação do corpo, caso a alma já estivesse purificada pela justiça. Então, olha só, galera, muito difícil isso aí, se trata de algo referente a um judeu, porque aí está falando de remissão de pecado de alma. Já expliquei que isso é um conceito helenista, não era um conceito judaico, e ele está fazendo uma contra-resposta ao Evangelho de Marcos, tá? Então, assim, esse texto, ou ele é uma interpolação tardia, ou aqui estamos vendo uma construção teológica desse personagem João Batista. Porque o que acontece? Como teve esse constrangimento em relação ao texto de Marcos, né? João Batista redimindo os pecados de Jesus, isso depois foi editado, aqui está claramente dizendo que João não batizava para remissão de pecados, que é uma resposta ao texto de Marcos, e sim para purificação do corpo. Então é como se fosse um rito relacionado ao Antigo Testamento, mas está fazendo referência ao culto cristão. Então, claramente, isso aqui é uma interpolação. E quando os outros se reuniram em torno dele, pois foram profundamente tocados quando ouviram suas palavras, Herodes receou que, sendo tão grande o poder de persuasão que João tinha sobre as pessoas, conduzisse o povo a uma insurreição, pois eles pareciam prontos a seguir seus conselhos. Herodes resolveu prendê-lo e matá-lo antes que provocasse qualquer tumulto, de forma que mais tarde ele tivesse que enfrentar uma revolta. Devido a essa suspeita de Herodes,
João foi enviado preso a Maqueiro, a fortaleza que já mencionamos acima, tendo ali sido morto. Os judeus creram que foi para vingar a morte de João que o desastre se abateu sobre o exército, com Deus querendo infligir mal a Herodes. Então, o argumento aqui é muito similar também ao argumento usado pelo Evangelho, tá? O Evangelho é o seguinte: o pecado caiu sobre Jerusalém por causa do mal que os judeus causaram a Jesus, não é? Aqui está falando que o mal que caiu sobre o exército de Herodes vem da morte de João Batista. Então, existem vários indícios, tá, de que esse texto ele sofreu uma edição posterior. Não sei se é uma interpolação total, não sei se é uma interpolação parcial, mas existe esse indício. Mas, independente disso, vamos supor que ele seja verdadeiro. Eu não quero tratar de interpolação de João Batista aqui, até porque eu teria que ver citações ao longo da história, se existe citação nos primeiros séculos, essas coisas, né? Então, eu teria que fazer uma exegese só para isso e não é a intenção do vídeo hoje. Mas, mesmo que isso for verdadeiro, você repare que está contradizendo o Evangelho, tá? Está contradizendo. Não existe essa remissão de pecados no suposto João histórico segundo Flávio Joséfo. A água era um sinal de remissão de impurezas, tá? É como se fosse higiene, galera, tá? É a higiene. Só que higiene é uma palavra que vem de uma deusa grega, tá? Então essa remoção de impurezas, você não poder tocar em objetos sagrados se você não tiver lavado as mãos, tomado banho, seria esse o significado. Esse daqui é o templo, né, de Salomão, se eu não estou enganado. Essa daqui seria o grande mar de bronze. Daqui sai a água, tá? Que enche esses outros recipientes, que também existe ali uma abertura, como se fosse uma torneira, para você poder lavar as suas mãos e fazer aqui os devidos sacrifícios, tá? Entrar aqui no Santo dos Santos, aqui era para purificação dos sacerdotes. Em Hebreus também vai falar de purificação, que vai ser comparado a batismo do Velho Testamento. Só que no Velho Testamento é purificação e não batismo, ok? Até porque não faz sentido, porque na cultura judaica o pecado era redimido através do sacrifício de animais. Não faz sentido essa questão de remissão de pecados através das águas. Isso aí é um conceito greco-helenista. Então olha só que eu vou ler agora para vocês. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. É praticamente o mesmo lugar, tá, galera? Eu não sei por que eu acho que quis fazer a distinção da capital, mas é praticamente o mesmo lugar. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Galera, o povo judeu, o povo da Judéia estava repleto de pecado e João Batista estava removendo o pecado deles com o batismo. Só que já falei que isso dentro do conceito judaico não existe. O sacrifício tinha que ser feito no templo para a remissão de pecados, tá? E batismo, mergulho, era conceito grego. Não existia isso. Nem se a gente supor que o texto de Joséfo seja verdadeiro, não existia isso no João Batista histórico, tá? Então o enfoque do evangelho é esse. É colocar o pecado em cima do povo de Israel. Vamos continuar aqui para vocês entenderem o seguinte. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Olha só que interessante. Vamos parar aqui um pouquinho. A roupa de João era assim, ó. Assim que era a roupa de João, beleza? Tá vendo? De pelo de camelo, era assim. Só que esse daqui não é João. Esse daqui é o profeta Elias. Sim, o João aí, ele está sendo descrito como o profeta Elias era descrito no Velho Testamento. Repare bem na roupa dos dois, tá? São feitas de pelo. Isso tem um significado. Vamos verificar no Velho Testamento a roupa de Elias? Galera, só uma pausa aqui rapidinho. É que muitas dessas coisas eu achei fazendo um trabalho conjunto com o meu mestre Scania, que é o Francisco Emanuel. Então, todos os devidos créditos também a ele, tá? E obrigado, agradecimento pela ajuda aqui
nessa exegese fantástica, né? Então vamos lá, galera. Vamos abrir aqui em 1 Reis 1, versículo 7 e versículo 8. Então o rei perguntou: qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam: era o homem vestido de pelos, como um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias, o tesbita. Outra coisa que você deve ter reparado é que João ele estava batizando no Rio Jordão. Isso também é uma tipologia ou uma alegoria com o Velho Testamento que você encontra em 2 Reis, capítulo 2, versículo 6. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Então nós temos um paralelismo muito claro entre Elias e João Batista sendo construído em Marcos, e isso tem um motivo. E o motivo se encontra em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, olha só, a terra estaria sobre maldição, sobre pecado. E aí, galera, olha que detalhe interessante. A pregação de João, né? Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Vamos prestar atenção na terminologia aqui, ó, mais poderoso, né? E batizar com o Espírito Santo. Vamos entender em outro evangelho o que isso pode estar querendo nos dizer. Vamos lá, Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus, né? Pois é a João que se refere ao que foi dito por meio das profecias de Isaías, como a gente acabou de ver. João usava uma roupa feita de pelos, né, como a gente viu. O seu alimento era gafanhotos, como a gente viu. Então, os moradores de toda Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava. Confessando os pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: olha só, saduceus e fariseus, raça de víboras, que nem Jesus quando faz isso em todo o evangelho em relação aos líderes religiosos. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Da ira que está por vir? Estranho, né? Produzam fruto digno de arrependimento. Produzam fruto digno de arrependimento. Lembram lá da árvore que Jesus seca, que eu fiz o vídeo, né? Explicando a simbologia daquilo. Então vocês estão vendo aí, Mateus 4. E não pense que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. E o machado já está posto à raiz da árvore. Olha aí, machado posto à raiz da árvore. Lembra da figueira, cortar a figueira, destruir Jerusalém, né? Acabar com o culto no templo, é isso que significa. E o machado já está posto à árvore, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Jerusalém foi queimada no fogo, galera. Lembra isso aí, ó. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, galera. Agora eu pergunto para vocês, aonde foi que Jesus batizou com fogo? Não está convencido que isso aqui é contexto de guerra? Não tem problema. Ó. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então aqui vocês têm que entender o seguinte, eu já mostrei para vocês em outros vídeos que Espírito Santo é representado por uma pomba. Pomba representa, é o nome Tito Flávio significa
pombo bravo, né, que foi um achado, uma descoberta aí do Francis, do Scania, todo crédito a eles, né? E outra coisa interessante, isso você pode ver que devastação de plantio, com batismo de fogo, remissão de pecado, é o tema do contexto da Guerra de 70. Assim como a gente viu lá sobre o contexto da figueira que seca, que não dá bons frutos, que representa todo esse contexto de guerra judaico-romana. Então aqui, ó, esse aqui é o Elias e Eliseu. Eles estão juntos aqui no Rio Jordão, assim como Jesus e João Batista, tá? Um vai vir após o outro. Então isso não tem nada de histórico. Isso é uma tipologia com o Velho Testamento. E querem vender para você de que, olha, João Batista existiu, logo Jesus existiu também, um era discípulo do outro, quando na verdade essa história é uma tipologia do Velho Testamento. Parem de querer fazer história, naturalizar alegorias, porque isso só demonstra a falta de entendimento teológico, a falta de entendimento da narrativa teológica que está sendo empregada aqui no texto. Então, João Batista representa Elias passando o bastão para Eliseu, cara. Mano, são coisas que são meio óbvias. Essa daqui é a pedra de Gabriel, tá? Da revelação de Gabriel. Essa pedra, junto com os manuscritos do Mar Morto, vão falar de um Messias ben Yosef, um Messias ben Davi, tá? Messias filho de José, Messias filho de Davi. Esses aí deveriam se reunir, né? Para trazer o dia do juízo, as coisas que estão profetizadas, tá? Então já é uma coisa que era esperada. Então construir uma narrativa em cima dessa expectativa messiânica, apocalíptica que já existia nas comunidades judaicas pré-existentes. Então vamos continuar aqui, galera. Marcos capítulo 1, versículo 9. Naqueles dias Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba. Por que o Espírito tem forma de pomba? Tu já parou para pensar nisso? Por que o Espírito Santo tem a forma de pomba? Vamos lá, ó. Sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em você me agrada. Então olha só, galera, depois disso aqui Jesus vai para o deserto, né, para ser tentado. Assim como o povo foi tentado no deserto, né, assim como teve tudo aquilo em relação ao povo de Deus no deserto e tudo aquilo que você já sabe. Isso aí é um outro vídeo, uma outra temática que eu vou trazer para vocês. Agora olha só que interessante, abre aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 3 e acompanhe comigo. Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele, na semelhança dele, tá. Então o que isso está dizendo para a gente é que uma coisa que muita gente não sabe é que o batismo, ele na antiguidade, entre os primeiros cristãos, até muitas comunidades cristãs hoje pensam assim, é como se você, ao mergulhar na água, você estivesse morrendo, né? Muita gente sabe disso, morrendo, e depois que você sai da água, você se tornasse uma nova pessoa. É como se você ressuscitasse. Esse é o simbolismo do batismo, tá? Você mergulha nas águas e sai renovado, é como se você tivesse morrido e se tornado uma nova pessoa. Eu acho que isso é básico, eu acho que todo mundo sabe disso, não precisaria estar explicando. Mas é importante explicar isso, porque Jesus ali, ele está representando a sua morte futura, ou seja, é um elemento narrativo que acontece durante parábolas de Jesus, várias vezes durante a Bíblia, né? Jesus meio que antecipando aquilo que iria acontecer em relação à sua morte, e isso está acontecendo logo no início. O batismo é a representação logo no início do Evangelho de Marcos do que vai acontecer lá na frente, quando o personagem for crucificado. Eu acho que isso não tem dificuldade nenhuma de se entender, não é? Isso é uma coisa até meio cosmogônica, né?
a terra de Jerusalém sai das águas, como fala muito o professor Oswaldo Luiz Ribeiro, né, que ele traz essa questão da cosmogonia das águas, e que é verdade, você encontra isso a todo momento na Bíblia, né? Então é isso que representa, beleza? Não tem dificuldade em entender isso. Então não tem nada de histórico nessa passagem. Tudo que nós temos aí são construções narrativas, é um enredo montado. O Evangelho de Marcos, ele tem quiasmos, uma sequência muito bem montada, tem segredo messiânico. Não é uma literatura escrita por judeus analfabetos de forma alguma, e sim por helenistas muito bem treinados. Lembre-se que os evangelhos eles vão emular a todo momento as histórias de Moisés, as histórias de José, as histórias de Elias, de Davi. Sempre vai ter essa emulação, tá? Então agora que você aprendeu todo o contexto histórico, cultural, você obteve toda essa informação do Velho Testamento, tudo isso que eu te mostrei, fica óbvio enxergar essa narrativa como mitologia. Tanto que depois ele vai para o deserto e ele vai emular o povo de Israel no deserto, tá, galera? Então agradeço aqui ao mestre Scania. Observe quanta informação você ganhou nesse canal só nesse vídeo. Então não dá bobeira e se inscreva nesse canal, galera. Tá todo mundo se inscrevendo e você não pode ficar de fora. Um vídeo desse que você perde, um vídeo desse que é de graça que você perde uma tonelada de informação, de conteúdo que é de graça. Então não dê bobeira, não seja o único a dar bobeira, garanta a sua inscrição, ativa o sininho e vem fazer parte dessa grande comunidade. Beleza? Fiquem agora com os membros do canal. Você que é membro, muito obrigado por acreditar em mim, por confiar no meu trabalho, por me apoiar, por permitir com que com esse recurso eu consiga trazer um conteúdo bacana para todos vocês. E fiquem agora com a sugestão de vídeo, que está aparecendo aí também o vídeo da Figueira. Clique nesse vídeo para entender melhor o que passou nesse aqui. Então é isso, um grande abraço, valeu, falou, fui galera, tchau, tchau, tamo junto!